Oi, gente! Hoje eu vou falar como eu comecei a minha vida profissional aqui em Luxemburgo. Eu acho que este vídeo não é só para compartilhar a minha vivência, mas eu acho que este vídeo também pode servir para muitas pessoas pensarem e se inspirarem como começar a sua vida profissional em Luxemburgo. De não chegar aqui pensando, não, tenho que trabalhar especificamente na minha área, mas abrir as possibilidades e a mente para outras experiências. Eu me motivei a fazer esse vídeo porque eu tô grávida, eu estou entrando no 8º mês, e é engraçado que algumas pessoas, agora que eu vou tirar minha licença maternidade, então muitas pessoas dizem assim, agora tu vai ver, tu acha que tu vai tirar licença maternidade, vai ficar de boas em casa, tu não sabe o que é ter filho, tu não sabe o trabalho que dá, tu que pensa, e esse tipo de coisa. Eu acho que às vezes as pessoas também não fazem isso de propósito, simplesmente às vezes não sabem muito o que falar e tem essa experiência, então acabam falando esse tipo de coisa. Porém, quem fala essas coisas não são as pessoas próximas, ou seja, não é minha família e não são os meus amigos íntimos. E eu vou dizer por quê, vou explicar. Poucas pessoas conhecem esse lado meu e é algo que para mim é muito especial e eu vou compartilhar com vocês. Quando eu cheguei em Luxemburgo, eu era professora de alemão. Como muitos de vocês já sabem, eu sou formada em letras, português e alemão, e eu tinha uma experiência de 10 anos como professora, tanto para adultos como para crianças. Nos últimos 6 anos, eu tinha trabalhado como professora em uma escola pública. Então, o que eu fiz? Logo que eu cheguei, eu procurei alguns grupos no Facebook de estrangeiros e eu fiz alguns anúncios de que eu dava aula particular de alemão. E logo começaram a aparecer algumas pessoas. Na segunda semana que eu estava aqui em Luxemburgo, já começaram a aparecer alguns alunos. E para minha surpresa, eu descobri um nicho que até então eu não sabia, que eram das crianças estrangeiras que estão sendo alfabetizadas na escola pública, né? Porque aqui as crianças são alfabetizadas em alemão. E claro que para as crianças estrangeiras isso é um desafio. Então é aquela coisa, começa a fazer propaganda para um, propaganda para outro. Eu sei que depois de 2 meses eu já estava com 16 alunos. Estava bom. E no início eu comecei a ficar muito animada. Pensei que isso poderia ser uma oportunidade de negócio e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Porém, eu logo percebi que isso não seria um negócio viável. E eu vou dizer por quê. Primeiramente, que as crianças aqui, elas têm aula na segunda, quarta e sexta, elas têm aula até as 4 horas da tarde. Ou seja, eu teria que dar aula particular a partir das 4 até por volta das 6, 6 e meia, porque criança não pode dormir muito tarde. Então eu tinha mais a terça e a quinta para poder dar aula particular. E aí eu não tinha carro, tinha que ficar me deslocando de ônibus, o que eu perdia muito tempo. Aí eu pensei, bom, se eu quiser ter mais alunos do que isso, ou seja, se eu quiser ganhar mais dinheiro, eu vou ter que comprar um carro, o que já seria um investimento no negócio. Além disso, eu teria que me registrar como autônoma, né, para poder ter acesso à saúde, acesso a uma aposentadoria, ao seguro social, e aí também iria encarecer ainda mais o negócio. E aí eu achei que isso seria inviável. Eu tinha alguns alunos adultos, porém alunos adultos só querem ter aula à noite, o que restringe também demais o meu tempo. Ou seja, de manhã e muitas tardes eu não tinha como ocupar com alunos, porque aqueles adultos que não trabalham, eles preferem fazer os cursos regulares de língua porque financeiramente vale mais a pena. Enfim, por todos esses motivos eu percebi que eu tinha que arranjar outra coisa. Outro motivo é que aqui em Luxemburgo, sem um contrato de trabalho, a vida fica bem mais complicada.
você não consegue muitas vezes cartão de crédito, por exemplo, você não consegue financiar um carro, ou enfim, nem alugar, né? Muitas pessoas sabem que é super difícil alugar sem um contrato de trabalho. E a gente percebeu que para o meu marido estava bem mais complicado de ele encontrar um emprego, porque ele é vendedor técnico e ele chegou aqui com inglês intermediário e francês básico. Só que na área dele a gente percebeu que isso não era suficiente. Ele precisava ter níveis avançados de língua e mais de uma língua. A gente percebeu que ele tinha que estudar as línguas mais a fundo e que algumas aplicações era melhor ele não fazer naquele momento, principalmente para grandes empresas. Por quê? Se chamassem ele para entrevista e ele não tinha domínio de língua, porque para ser vendedor técnico precisa realmente ter bastante fluência, poderia queimar o filme dele e ele não ter essa oportunidade no futuro. Então era melhor que ele esperasse. E isso quer dizer que meu marido não ia conseguir um contrato de trabalho tão cedo. E eu pensei, bom, agora o mais importante é o quê? Que a gente, pelo menos um de nós, tenha um contrato de trabalho. Então eu olhei na internet, nos jornais, procurei vagas de emprego, todas as vagas que tinham relação com educação. E eu percebi que muitas vagas eram para trabalhar em creche. É claro que aqui eles exigem, a princípio, que as educadoras tenham pedagogia, só que é muita demanda, é muita gente precisando de creche para pouca mão de obra, para poucas pessoas qualificadas. Então eu pensei, quem sabe eu me candidato para creches, mesmo que eu não tenha pedagogia, eu tenho um diploma em educação e pode ser que me contratem. E foi assim que aconteceu, né? Depois de uns 4 meses que eu estava aqui em Luxemburgo, eu comecei a trabalhar numa creche. Primeiramente, eu trabalhei com crianças de 2 a 4 anos. Eu não tinha experiência nenhuma prévia com criança dessa idade. Porém, durante a faculdade de letras, a gente faz algumas disciplinas de pedagogia. Então, eu tive 2 semestres de pedagogia, né? E eu tinha uma noção das concepções pedagógicas. E aí não foi fácil, assim, porque eu trabalhei com colegas que não eram muito qualificadas, que na minha opinião não tinham muita noção de concepção pedagógica, né? O que elas tinham, sabiam sobre educação é aquilo que muita gente vai passando de geração para geração e que não faz uma reflexão sobre isso. Resumindo, era muito grito e castigo. Então não era um ambiente bom para mim, eu não sabia como lidar com aquilo, eu estava realmente assim, ó, sofrendo, né? Porque quem era eu para chegar lá e dizer que não deveria ser assim? Ao mesmo tempo, elas me exigiam que eu agisse de outra forma e eu não conseguia, porque aquilo ia de encontro ao que eu acreditava. Então não estava sendo fácil. Até que um dia faltou durante uma semana uma educadora nos bebês e pediram se eu poderia substituí-la. Eu não tinha experiência nenhuma com bebê, eu nunca tinha trocado uma fralda na vida. Mas eu estava assim, ó, desesperada, que eu não queria mais ficar naqueles grupos de 2 a 4 anos e eu disse, sim, eu topo. Por incrível que pareça, eles acharam que eu tinha potencial, porque eles acharam que eu tinha paciência com os bebês, que eu era uma pessoa calma, e claro que com um bebê, ninguém vai gritar com um bebê. Então, para mim, era um ambiente até mais tranquilo, honestamente. E aí, foi incrível, porque eu fui treinada, né, por uma colega, desde o início, né, a trocar fralda, então, e eu acho que o que esteve assim naquele momento foi um certo instinto maternal, foi isso que fez, que deu a liga, digamos assim, que a energia entre mim e os bebês aconteceu. Porque eu já tinha tentado ficar grávida no Brasil, já tinha tentado, né, há uns 2 anos, e eu não tinha conseguido, por uma série de motivos.
Porém, quando eu comecei a trabalhar ali nos bebês, eu estava naquele momento assim, se eu conseguir ter filhos, tá ok. Se eu não conseguir, também tanto faz. Então eu não tinha aquela coisa assim, eu preciso ter filhos. E foi assim que eu fui aprendendo a rotina dos bebês. Eram 12 bebês para 2 educadoras. Eu, que falava só inglês com as crianças, e a minha colega, que só falava francês. Foi assim que eu consegui aprender muito francês. Eu não fiz muitos cursos de francês, fiz muito poucos, na verdade, e o francês que eu sei é mesmo o falado nas ruas. Mas a minha colega era francesa e ela me ensinou muita coisa. Eu aprendi realmente bastante, mas era também muito trabalho e vocês podem imaginar. Nós tínhamos que trocar as fraldas de 2 em 2 horas, isso quando as crianças não tinham feito, né, o número 2 antes disso. Eu aprendi a fazer papinha, aprendi a colocar o bebê para dormir sozinho no berço e principalmente aprendi a acalmar os bebês. Porque quando uma trocava a fralda, a outra tinha que ficar com os outros 11 bebês. E imaginem o caos, porque era uma creche que tinha como base a concepção montessoriana. Não era realmente montessoriana, mas tinha alguns aspectos da educação montessoriana. Isso quer dizer que os brinquedos ficavam todos soltos pela sala. Então os bebês tinham acesso aos brinquedos, eles que escolhiam os brinquedos. Então, primeiro, era toda hora juntando o brinquedo no chão. Quando ela trocava a fralda e eu tinha que ficar com os 11 bebês, muitas vezes um chorava e contaminava os outros, então todos choravam. Então não tinha como você pegar um bebê que estava chorando, porque os outros já tinham começado a chorar. Então a gente tinha que criar estratégias de como acalmar os bebês. E eu aprendi muitas músicas, cantava demais para eles e eu até me lembro que um bebê, de tanto que eu cantava, sempre cantava a música do Rei Leão, porque adorava a música do Rei Leão. Só que eu cantei tanto que até que chegou o dia que ele fez para mim assim, não. Ele nem falava e ele, para conseguir se expressar que ele não queria mais que eu cantasse, ele, não. E também eu lia livros para eles, né? Eu descobri que quanto mais sons de animais eu fazia, quanto mais eu levantava a voz e mexia com as mãos, mais eles gostavam. Mas sempre tinha aqueles dias assim que eles estavam, alguns não tinham dormido bem, que eles estavam super agitados, então que era uma loucura. Aí o que eu fazia, eu ligava o rádio, vamos dançar. E aí os maiorzinhos conseguiam ficar de pé, então a gente dançava. Enfim, gente, foi assim, olha, muito trabalho. Fisicamente eu me sentia muito esgotada, mas ao mesmo tempo, olha, foi incrível essa oportunidade que eu tive de aprender a lidar com as crianças. Aprendi a ver quando os dentinhos estavam saindo, a lidar com as alergias. Então, e apesar de todo esse trabalho, é claro que eu me apeguei aos bebês. Eu amava todos eles. E é porque a gente acabava compartilhando muitos momentos importantes, né? Eu vi, por exemplo, os primeiros passos de alguns deles, as primeiras palavras. Eu nunca me esqueço que tinha o Hugo, que ele era francês, e a primeira palavra que ele falou foi cracotte, que é um biscoitinho, porque ele era louco por cracotte, e aí ele precisava falar, porque senão ele não ganhava a cracotte. Tipo, a gente dava 1 ou 2 cracotte, mas ele queria mais cracotte. Então a primeira palavra que ele disse foi cracotte. Que é claro, é uma pena, e eu sei que isso vai acontecer comigo também. Muitas crianças passam muito tempo na creche. E uma dessas crianças, por exemplo, foi o Baby David, que ficava das 8h30 da manhã às 6 da tarde. E eu desenvolvi um vínculo super intenso com o Baby David. Ele era um romeno e foi incrível assim a nossa ligação. Muitas vezes eu acho que na cabecinha dele ele ficava confuso, ele achava que eu era a mãe dele. Porque ele não queria todo mundo longe. Ele era muito ciumento. Ele achava que só ele tinha o direito de sentar no meu colo. E eu sinto muitas saudades do Baby David. Foi incrível e eu espero que agora com o Ben, né, com o meu filho,
eu consiga desenvolver o mesmo vínculo profundo que eu tive com este menino. Foi este menino que me fez ter a certeza de que eu queria ser mãe, e se eu pudesse, eu teria levado ele para casa. E hoje eu espero, porque eu também vou colocar o Ben numa creche o ano que vem, em janeiro, e eu espero que as educadoras amem o Ben, assim como eu amei aqueles bebês. Os bebês me ensinaram muita coisa. Hoje eu me sinto muito preparada para ser mãe por causa deles. E também eles mudaram a minha vida, porque eles fizeram eu ter a certeza do que eu queria. Não foi um emprego fácil, né? Eu fiquei com os bebês durante 1 ano. Fisicamente eu já tinha percebido que era muito desgastante, eu estava sempre cansada, porque eu trabalhava por volta de 9h30 por dia. E porque eram 4 dias eu trabalhava 9h30 e um dia eu folgava, mas mesmo assim esses dias em que eu trabalhava 9h30 era muito exercício físico, né? É trocar fralda, é juntar brinquedo no chão, é pegar bebê no colo, é deitar no berço. Então eu percebi que para minha idade já estava demais. Mas eu agradeço muito essa oportunidade que eu tive. E eu sabia que eu não ficaria ali para sempre. Eu ia ficar até que meu marido encontrasse um emprego. E foi o que aconteceu. Eu sabia que eu podia conseguir empregos melhores, mas eu também queria a segurança de ter um contrato de trabalho fixo. E foi por isso que eu fiquei ali. O Baby David foi uma das principais razões de eu querer ir ao trabalho. Eu morria de saudades dele no fim de semana. E eu sabia que em algum momento eu ia ter que me despedir dele, porque ele já estava com 1 ano e 8 meses, e eu sabia que em breve ele teria que ir, né, participar do outro grupo, das crianças maiores de 2 a 4 anos. Coincidentemente, mais ou menos nesta época, o meu marido finalmente conseguiu um bom emprego. E aí eu me senti mais livre para aplicar para outras vagas. O que eu fiz depois disso vai ficar para um outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas é claro que eu continuei trabalhando na área da educação. Na semana em que eu deixei a creche, foi a semana em que o Baby David foi para o grupo das crianças maiores. Então foi quando eu me despedi dele. Claro que até hoje a saudade é grande, mas agora eu tenho o Ben para ser uma mãe de verdade. Esta foi uma oportunidade que Luxemburgo me deu, né? Que na verdade a vida no exterior me proporcionou. Se eu tivesse continuado no Brasil, jamais me passaria pela cabeça trabalhar numa creche, porque eu já estava num emprego estável, eu era já concursada e não tinha planos de, enfim, pedir exoneração e trabalhar em outro lugar. Mas quando a gente migra, a gente se abre para esse tipo de experiência. Claro que por necessidade, se eu não tivesse me proposto a trabalhar numa creche, eu jamais teria aprendido tanto e vivido tanto. Então é por isso que eu estou muito tranquila neste momento com a questão de cuidar de um bebê. É claro que o parto me deixa ansiosa, eu sou uma mãe de primeira viagem, isso eu acho que é com todo mundo, a gente fica realmente preocupada como que vai ser o parto, mas tirando essa questão, eu estou muito tranquila, porque cuidar de 12 bebês durante 1 ano, eu vivi todos os problemas imagináveis que uma criança pode ter. Foi virose, foi doença, foi tudo que vocês podem imaginar. Então eu acredito que isso me deu realmente muita base para ser mãe, e por isso que quando as pessoas falam, agora você vai ver como é que é, eu sei como que é, eu acredito que eu tenho uma boa noção. É claro que acredito que a noite vai ser um desafio, porque realmente a questão do sono é complicada, mas eu sei as necessidades, as demandas, eu sei do que os bebês precisam, e então isso me deixa bastante tranquila.
E aí quando as pessoas me dizem agora tu vai ver, eu simplesmente penso, a pessoa não me conhece o suficiente e eu que não vou ficar explicando, mas eu quis compartilhar isso com vocês porque isso realmente marcou a minha vida, mudou a minha percepção de mundo trabalhar nessa creche. Eu entrei sem a certeza de que eu queria ser mãe e eu saí de lá pensando, eu preciso ter um bebê. E foi muito emocionante quando eu soube que de fato iria ser um menino, porque a todo momento eu tinha o sentimento de que seria um menino. Claro que foi por causa da minha experiência com o Baby David. Espero que vocês tenham gostado da minha história, né? E até o próximo vídeo.